Namastê. Hoje vamos falar aqui um texto do bem-amado Mestre Hilarion, que é do quinto raio solar, né? E ele nos fala sobre a gente se aquietar, a gente ficar quietinha, né? Meditando de vez em quando. Só sei que quem começa a meditação é difícil fazer. Eu sei porque eu já passei por tudo isso aí, né? É difícil. Eu sempre comecei meditando com uma música, porque, ai, meu o pensamento não aguentava, né? Até a gente ficar vazio de ego, personalidade, tempo e espaço, né? Que é o caminho nosso onde a gente vai chegar. É mais difícil, né? Hoje, graças a Deus, minha mente já não é tagarela mais, né? Eu consigo meditar. Mas no começo é muito difícil isso aí, sabe? Não é fácil, não. Então eu comecei com música, né? Aí depois eu fui. Aí é um caminho, gente. Cada um tem o seu. Não adianta eu falar que o meu caminho, porque cada um é único nesse planeta, entendeu? E cada um tem o seu caminho. Você tem que começar a caminhar. Aí o seu caminho vai se abrindo para você, entende? E ninguém tem que seguir ninguém. A gente só compartilha para você saber que você tem o seu caminho também, né? Então, quando a gente começa a se aquietar mais, você vai ficando com o tempo mais, por exemplo, no turbilhão que está esse mundo aí fora, né? Quando você sai, né, para você ficar quietinha num canto ou vai na natureza para meditar, né? A mente da galera começa tagarela, tô aqui. Se você tá pensando, né? Eu comecei a parar isso aí com respiração, né? Eu começava a pensar na minha respiração, no inspirar e expirar. Quando saía tinha música, presta atenção na música, né? E assim foi indo, até hoje que eu para meditar eu nem uso música, eu gosto de ouvir o meu som interno, né? Muita gente fala que é impossível a gente ficar sem pensar em nada. Eu digo para você que é possível sim, né? Mas quando você começa a chegar nesse ponto, você começa a escutar a sua nota tonal, que é o seu som interno, né? E com o passar do tempo, você escuta quando é necessário, não é sempre, né? Hora pode ser meses e meses sem escutar nada, mas de vez em quando você precisa ouvir alguma coisa, aquilo vem, né? Então a gente precisa aprender esse discernimento do que é bem difícil de explicar isso, sabe? É o discernimento que você tem dos pensamentos lá de fora do mundão aí da vida, né? Os pensamentos dos seus problemas que você tem para resolver, né? Os pensamentos que estão aqui dentro de você, né? Do seu mundo interior mais verdadeiro, né? Então, para a gente começar a ter essa sintonia, não é difícil, mas também não é fácil, né? Mas quando você começa a ter mais momentos de silêncio, né? Momentos de silêncio. Olha, muitas vezes, quando eu trabalhava fora, assim, agora eu trabalho mais na minha casa, né? Que eu sou representante comercial, trabalho na minha casa. Mas, sabe o que eu fazia? Eu ia pro banheiro, quando começava aquele povo falando tanta coisa, aquela coisa assim, ai, gente, precisa de um momento de silêncio. Aí eu ia no banheiro e ficava sentada lá. Para mim ficar no silêncio. Aí ficava respirando, puxava a respiração, soltava, puxava a respiração, soltava, até que vai, de repente você tá calmo. E quando você sai disso, parece que você viajou, que você saiu, a sua mente fica bacana. E outra coisa muito importante, não sei se isso acontece também com todo mundo, né? Quando eu tô muito desequilibrada, assim, dizia, hoje, graças a Deus, não acontece mais isso, mas antigamente era muito isso. Quando eu vou ficando no eu sou, que eu vou ficando só na respiração, só voltando para dentro de mim, tal, parece que você fecha o olho, você tá virada para cá ou você tá virada para cá. Não sei se todo mundo acontece isso, nunca perguntei também, né? Então, quando eu fecho meus olhos, eu não tô aqui na frente, parece que eu tô virada para cá assim, falei, ih, tô fora do meu eixo. Eu tô virado para esse lado ou para esse. Aí você vai meditando, parece que você fica meio espedaçada, não sei como é que é isso, né? Só sei que quando você fica aqui, parece que você vai fechando até que essas coisas todas elas vão se fechando
e você vai ficando mais dentro de você, aí você entra no eu sou o que eu sou, né? Muitas vezes já aconteceu isso comigo, muitas vezes, né? Principalmente quando eu vou na multidão, né? Quando eu vou, assim, em shopping, até isso acontece comigo até hoje, né? Eu vou em lugares cheios de gente, de multidão, tá? Quando eu fecho o olho, eu vejo daquelas multidão de volta de mim, né? A gente fica com aquele pensamento, aquela imagem, né? Aí você vai entrando dentro de você vai entrando. Gente, eu tô falando assim que esse é o meu processo, não pode ser que não seja o seu, tá? Cada um tem um processo, você tem que seguir o seu processo. Mas eu também, quando eu comecei o meu processo, eu também escutava o que todo mundo falava, entendeu? Todo mundo, mas o meu não é igual de ninguém, né? Então, o mestre Larion vai falar disso aí um pouquinho, desse discernimento que a gente tem que ter quando essa voz fala para você às vezes não é a voz do eu sou. Você tá tão assim, né? Você começa a escutar a voz. E eu sempre penso assim, se vem uma coisa boa, é do bem. Se vem uma coisa ruim, não é. Oh, eu vou te alarmar que vai acontecer isso. Esquece, gente. Ai, não sei. Bom, cada um tem um caminho. Eu vou ler aqui o que o mestre Larion fala pra gente, tá bom? Olha, energia, vibração e consciência do bem-amado mestre ascensionado Larion. Chorrando o quinto raio sobre os eventos transformacionais na percepção da verdade dentro da próxima onda da vida chegando. Amados buscadores da verdade divina, voltemo-nos para um instrumento divino, quer dizer, tudo nosso aqui, todo o nosso campo, todo o nosso corpo, nossos corpos, nosso chakra, tudo, né? Isso é o nosso instrumento divino. A chama eterna e sua infinita luz radiante. É o nível de confiança em expansão nessa verdade. Essa confiança é essencial, pois determina através do discernimento quais níveis de energia, vibração e consciência se registram no sentido espiritual e físico. Bom, vou parar aqui um pouquinho. Se você tem pensamentos ruins, pensamentos de julgamento, de crítica, de condenação, qual o padrão que você está vibrando? Então você vai ter esses pensamentos dentro de você. Tudo que a gente põe na mente, ela duplica, né? Então você tem que voltar para esse caminho crístico mais a fundo, para que para que seus pensamentos não sejam dessa maneira, sejam mais harmoniosos, mais saudáveis, sem crítica, sem condenação, seguindo o caminho do Cristo. Vamos falar isso aí. Continuando. Quais níveis de energia, vibração e consciência se registram no seu sentido espiritual e físico, é o que eu acabei de falar, né? Isso é fundamental para o nosso processo de ascensão, para onde você está indo, né? E para a nossa iluminação divina em geral. Eu sou no raio do discernimento. E aqui para servir à humanidade, para garantir o desenvolvimento de um caminho seguro, através do dilema ilusório do que é verdade e do que não é. Um dilema atualmente amplificado para a humanidade. Foi o que a gente falou no outro vídeo, né? Que a gente falava da Palas Atenas, que é também desse raio. Nas meditações, aprendemos a ficar quietos do ruído do eu, bem como os impactos caóticos do nosso ambiente. Em certos pontos desse processo, podemos então ver e ouvir os sinais eletromagnéticos do eu sou universal. Aqui permanecemos no grande silêncio solar, ouvindo. Aqui desenvolvemos uma continuidade da confiança no divino. Então, a hora que você fica aquietado, aqui quero falar uma coisa, ó. Quando você fica aquietado, você está dentro do silêncio, sentindo. Gente, é um mar de energia, né? À medida que cada vez você vai aprofundando mais nessa meditação, você vai ver que é um mar de energia. Sabe? Não tem pensamento, não tem nada, é só você com você mesmo, entendeu? E os sonzinhos que vêm assim da gente, né? De vez em quando aparece uma voz, que eu acredito que seja de um mestre, seja de um anjo, né? Eu sou assim, não sei se você pode ser diferente. Tem gente que escuta um montão de coisa, né?
Tô falando do meu processo, tá? Continuando, ó. Aqui desenvolvemos uma continuidade da confiança no divino. Então, quando você confia que você está dentro da sua divindade, você está nesse processo, quando vem pensamento ruim no seu dia a dia, você sai fora, né? Você sai dele. Quando você vai falar uma coisa, você não fala, você fica dentro, você vai tendo um autoconhecimento de você mesmo, né? Então, na mesma meditação, a oferecemos à humanidade, que tanto deseja tal confiança neste momento. Começo com iniciativas de quietude. É que eu falei, você ficar no silêncio, só fica respirando. Fica de 10 em 10 minutos. Não trabalha, não dá. De 1 em 1 hora, você para e fica só respirando, só respirando, só respirando. E vai voltar a fazer suas coisas, né? Começa com iniciativas de quietude. Então, aperfeiçoando as faculdades criativas do nosso terceiro olho, que é a visão cristalina, que tudo vê, da intuição divina. Todo mundo sabe, né? Que é a intuição. Bem como ouvindo apenas a voz interior do grande Eu Sou, emanando da chama eterna. Aqui ganhamos experiência sem perceber o sinal divino dentro todo o barulho que nos rodeia. Quer dizer, pode ter um montão de barulho lá, mas você não está nesse barulho. Você está dentro de você, se sintonizando com essa chama eterna que há dentro de você. E sua infinita luz radiante. Você acredita que você está dentro dessa chama. Você está dentro de você, né? Então, algo vai acontecendo com você. Continuando. O sinal divino vem do espaço interior e não do espaço exterior. Quer dizer, não é lá fora que você vai se perceber. É dentro de você. E no espaço exterior. Como a ciência pode procurar? Entramos nesse lugar divino. Ai, caiu. Peraí. Caiu aqui. O sinal divino vem do espaço interior. Peraí. Pronto. Ó, o sinal divino, que é dentro dessa quietude, vem do espaço interior, não do espaço exterior, como a ciência pode procurar. Entramos nesse lugar divino quando permanecemos no grande silêncio solar. O que é esse grande silêncio solar? É você saber que você está dentro da sua chama trina, que você está dentro dessa grande quietude solar, você olhando para a sua chama trina, né? Sentindo essa energia dentro de você, né? Aí alguém vai falar assim para você, mas não sinto nada. Calma, não é da noite para o dia. Isso demora para acontecer, né? O grande silêncio solar. O ruído externo e interno, pessoas, lugares, condições e coisas, os pensamentos, sentimentos, palavras e ações que os acompanham. É o que estamos aqui para servir e libertar, mas temos que permanecer além dele para libertá-lo, né? Então, tudo isso que, vamos dizer assim, os problemas que a gente tem, a gente está aqui para resolvê-los. Por isso que nós estamos aqui, para aprender. Nós estamos numa grande escola. Ó, além da personalidade, tempo e espaço, existe um lugar divino celestial, né? Neste lugar sagrado há uma presença. Eu sou essa presença, a poderosa presença eu sou. É isso, dentro do seu coração, nesse grande silêncio que você vai conquistando aos poucos. Aqui confiamos que eu sou neste mundo, mas eu não pertenço a ele. Aqui confiamos que as dimensões, reinos e esferas de luz nos guiarão com segurança pelo labirinto de Maia. Diário, evitando padrões kármicos de longa data, incluindo aqueles provenientes da inteligência artificial. Em vez disso, ouvimos e finalmente ouvimos claramente a voz do grande Eu Sou.
e sua orientação emanando da fonte, a inteligência divina governante do amor divino. Aprendemos a ouvir por e ouvir de nossa própria identidade verdadeira, assim como ouvir o mesmo que emana dos outros. Este é o discernimento divino do quinto raio. A prática disto expande a corrente da confiança do eu divino interior, construindo esperança, confiança, convicção e fé interiormente. É aquela coisa, gente, de você deixar sair de você, né? Quando você começa a meditar e você começa a entrar nesse mundo, parece que dentro de você tem que limpar muita coisa. Então, quando você está quietinho, vem aquelas palavras, você não lute contra elas, não luta. Deixa tudo vir, mas só que você não fixe a sua atenção nela, entende? Você vai ver como se fosse nu, você fosse um céu azul, e esse vai saindo do seu cérebro, do seu pensamento, são nuvens que vão passando e vão passando. Por isso você precisa meditar muito para você sentir essa quietude. Porque você, a hora que você focaliza num problema, meu Deus, é isso. Não. Aí você começa a respirar, aí ela sai. Daqui a pouco vem outro, e vem outro. Vai ficar meses assim, né? Tem gente que fica anos assim, ouvindo todo esse passado seu, tudo que você viveu, vem coisas até de outras encarnações, tudo que você vai passando. Um dia isso acaba. É o que aconteceu comigo, acabou. Eu, quando começo a meditar, eu fico quietinho, a minha mente não tagarela mais, graças ao meu trabalho, né? Ao trabalho de ficar parada e só vendo isso sair de mim, só isso saindo de mim, só isso saindo de mim, entendeu? Isso é um trabalho interno, é um autoconhecimento, né? Saber que o passado que estava lá para trás, que está saindo de você, da sua mente, acabou. Você não tem mais nada a ver com isso, né? Bom, continuando aqui. Aspectos de cura dos 12 aspectos da divindade, né? Então, tudo isso, né, é uma coisa que traz cura para a gente, esse discernimento da nossa voz interior, esse discernimento desse conhecimento, autoconhecimento de você mesmo. Quem eu sou? Eu sou uma consciência solar encarnada. Vim aqui viver uma experiência. Eu sou ser humano que estou aqui vivendo uma experiência, mas eu não sou deste mundo. Um dia, nós estamos voltando para lá de onde nós viemos, para ver como é tudo diferente. Aqui é maia, é uma ilusão, né? E do que a gente aprendeu aqui, o que a gente vai levar? E um dos momentos para a gente ter a nossa ascensão, para a gente poder... Vou parar por aqui, que já deu a hora lá, 18 minutos. Tudo isso aí é um trabalho interno seu, de autoconhecimento. Se conhecer para poder transmutar, transfigurar e ascensionar, né? Então é um trabalho interno. E à medida que você vai nessa trajetória, né, que nós estamos aqui há muitas encarnações, não foi ontem, não, é muita coisa, nós já passamos, como eu falo sempre, nosso mundo hoje está tudo diferente, ó, está tudo maravilhoso. Nós temos só que cuidar da nossa mente, né, do nosso mental, do nosso coração, né, desses chakras superiores. Então, esse caminho é um caminho que, quando você vai começando a trilhar ele, você vai se sentindo melhor, você vai tendo mais saúde, né? Você vai tendo mais gosto pela vida, você vai resolvendo os seus problemas, você vai andando mais pelo caminho do meio, né? Isso é o trabalho dos 7 raios, né? Depois que a gente aprende os 7 raios, a gente passa para os 12, né? Os outros 5, que são 5 raios solares, né? Mas aqui a gente está falando desse trabalho para a gente poder se elevar à luz. E um dos grandes pontos, né, é o nosso
é a gente ficar no silêncio. Eu, às vezes, quando passa tempo assim sem ficar no silêncio, né, eu sinto falta, sabe? Você ficar quietinha, parece que alguma coisa na gente faz assim, ó, sai, sai. A minha mente não tagarela mais, né? Eu consigo coordenar ela. Mas quando eu fico no grande silêncio assim, paradinha, só na respiração, eu gosto de pôr uma cor, eu gosto de ficar olhando para minha chamatrina, fico olhando fechadinha assim, sentindo a minha chamatrina, ela pulsando, né? Então, isso, gente, são aspectos que todos nós vamos ter que passar um dia, né? Como Jesus falou, né? Para a gente ir ao Pai, a gente tem que ir por Ele. Então, vamos seguir o Cristo. E isso, essa inteligência solar encarnada que está dentro de cada um de nós estamos despertando agora. Isso é muito importante. Namastê. Amor e luz, verdade e cura a todos.